Então, estou começando a gravação aqui, a gente continuar o nosso estudo sobre administração, né? Vocês podem perceber que é um texto com uma linguagem muito simples, né? Que não requer muita interpretação. Esse texto é mais simples que o Chiavenato e tem muita repetição, né, do Chiavenato. Isso acontece, né, porque é um texto básico sobre o que é administração, mas eu acho que é muito importante trazer isso para vocês terem esse contato mesmo com esse material que é tão utilizado, né, que é tão difundido no curso de administração, né, enquanto teoria de administração, e para a gente ir vendo esses gaps que a gente tem visto, né. Então, a gente tem algumas definições de administração, que são definições até, né, que eu venho falando, são muito genéricas, né, administrar vem uma ação de administrar, né, gestão de negócio público ou particular, governo, regência, conjuntos de princípios, normas e funções, por aí vai, né? Ele tem, aqui há uma pequena diferenciação entre administração e gerência, né? Só que continua nesse aspecto abstrato, né? Então, a gerência é o ato de gerir, as funções do gerente, gestão, administração. Então, é complicado, né? E a gestão como sendo o ato de gerir gerência e administração, às vezes ligado com a gerência, às vezes ligado com a administração. Então, são três conceitos que vocês podem observar que eles se misturam muito, né? E a gente acaba se perdendo um pouco, não há uma diferenciação entre eles. Por que que eu tenho preferido usar o termo gestão e gestor do que administrador, administração? Eu estou fazendo essa diferenciação, que vou falar até com uma diferenciação linguística, em virtude da administração estar muito ligada a esse conceito da administração tradicional, que é esse conceito que a gente tem visto. Por isso que eu prefiro chamar de gestão de organizações e não de administração de empresas ou administração de organizações. Para ficar bem delineado linguisticamente que a gente está falando de algo que nessa disciplina a proposta é construir algo diferente do que é esse conceito de administração. Então, eu não quero colocar um outro conceito de administração por cima disso que é tão difundido, que é utilizado com tanta recorrência nos cursos de administração, né, nas disciplinas de teorias da administração. Então, eu prefiro usar esse termo gestão exatamente para poder definir, delimitar uma outra coisa. E vão deixar a administração aí quietinha, do jeito dela, do jeito que ela vem sendo construída. Só que é importante a gente entender os limites, né, e as limitações desse discurso da administração. Então, já vou ver que esse texto, eu acho que ele não carece, né, de muitas explicações, de muita profundidade, né, até porque é um texto muito básico, e como a gente já viu um pouco do texto de ontem, então eu vou passar e pegar alguns pontos, mas ainda dentro daquele raciocínio que a gente estava levando ontem, na última aula, né? Bom, então, administração é uma ação. Bom, tudo bem, né? Claro que a gestão, a administração é um complexo de ações, né? Eu poderia até falar que é um complexo de ações complexas, né? É ação o tempo inteiro, claro. E aí, de novo, a gente começa a cair naquele discurso da administração, né? A administração é um processo de tomar decisões e realizar ações que compreendem quatro processos principais interligados: planejamento, organização, execução e controle. Então, esses dois textos eu acho que ele é importante porque eles traduzem o que é esse pensamento científico da administração, né? Pelo menos esse pensamento ortodoxo.
positivista, né? Então, vai estar sempre em torno desse discurso, né? Tomar decisões, realizar as ações, realizar essas ações no sentido de alcançar objetivos. E para que isso aconteça, tem 4 processos, né? De planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, é sempre esse discurso sobre administração, né? Ele traz uma figura que também seria mais interessante se tudo tivesse conectado, né? Se tivesse uma flecha conectando a organização com o controle, direção com o planejamento, porque eu acho que, no final das contas, esses 4 processos, né, ou essas 4 palavrinhas mágicas da administração, elas estão muito interligadas. Claro que elas são importantes, tá? Só que eu acho que elas requerem uma profundidade maior para a gente entender de fato do que se trata. E é isso um pouco o que eu estou tentando trazer. E aí, lá no final dessa disciplina, nos estudos de caso, vocês vão perceber que tem um estudo de caso sobre planejar, um estudo de caso sobre organizar, um estudo de caso sobre dirigir e um estudo de caso sobre controlar. Trazendo esses conceitos para uma outra perspectiva, dentro da organização, que está um pouco mais alinhada com isso que a gente tem discutido aqui, que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina. Bom, então, administração enquanto processo ou função, né? O que é o planejamento? Eu acho que isso aqui é importante trazer esse quadro, para vocês terem uma ideia do que é o conceito que eles estão utilizando como sendo planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o planejamento é o processo de definir objetivos, atividades e recursos. E, de novo, eu faço aquela pergunta, né? E daí, na prática, o que significa isso? O que significa definir esses objetivos? O que significa definir atividades? O que significa definir recursos, né? Então, de novo, aquele conceito muito abstrato, muito genérico, intangível, que a gente não consegue palpar. Mas se a gente for entender isso um pouco mais densamente dentro de um processo de gestão de uma organização, aí já trazendo, então, para dentro desse conceito que a gente está discutindo, a gente tem, então, essa definição de objetivos, os objetivos como sendo uma tradução do desejo, né? Só que aí, nesse caso, do desejo, eu vou colocar assim, do agente de poder. O que é esse desejo do agente de poder? Significa, então, que o objetivo, aquilo que vai ser formalizado como objetivo da administração para dentro de um período de tempo, e geralmente esse período de tempo do planejamento é um ano seguido, né? Como que esse objetivo ele vai existir na organização? Ele vai ser formalizado através de números, né? Através de uma questão bem tangível, bem palpável. E, normalmente, quando os processos de planejamento eles são bem construídos, o processo de planejamento ele vai definir um objetivo geral da organização, e daí isso vai ser difundido em vários objetivos específicos que vão ser contextualizados e ajustados para cada área da administração. Então, vai ter um objetivo geral da organização para aquele ano, e aí isso vai ser transformado para objetivos específicos para dentro de cada área da administração, né? Ou seja, vai ser traduzido como um objetivo específico para o marketing, para finanças, para a área de produção, para a área de distribuição, por aí vai. E esse objetivo, então, ele é uma representação material, simbólica, do desejo de alguém. E esse desejo que eu estou falando é de um agente de poder. Por que eu estou colocando esse agente de poder? Porque não significa que os proprietários da empresa, por exemplo, e aí pensando aqui que há uma distinção, né, entre os proprietários e a gestão da empresa, ou quando são pequenas e médias empresas que não há essa distinção, até grandes empresas, mas que o proprietário é o gestor da empresa, não significa que esse objetivo vai estar alinhado com o desejo deles. Não significa, portanto, que eles vão ser o agente de poder que vai definir a realidade final da empresa. E quando eu estou falando realidade final da empresa, eu quero que vocês entendam que
esse objetivo do próximo ano da empresa, ele é uma representação simbólica da verdade da empresa, né? Ele é uma referência da realidade que a empresa precisa chegar até o final do ano. Por isso que eu estou falando, então, que é uma construção de verdade. Então, o que acontece? Nem sempre significa que esse objetivo ele vai estar alinhado ou com os proprietários ou com o gestor. Ah, mas como assim? Se houver agentes habilidosos, por exemplo, na diretoria executiva da empresa, pode ser que essa pessoa consegue construir, usando os termos de Foucault, que ele vai fazer uma aplicação de forças dentro dessa definição do objetivo, que o objetivo, às vezes, vai estar mais alinhado com o que ele quer do que com o que o CEO da empresa, o presidente da empresa ou os proprietários querem. Eu vejo muito isso, por exemplo, no caso dos presidentes. Né? Na nossa política no Brasil, né, eu não tenho visto que as coisas que acontecem no Brasil, ou seja, que a realidade política, né, a realidade final do Brasil, que todos nós estamos submetidos a ela, e que todos nós, de alguma maneira, acatamos, colocamos ela como sendo a nossa realidade, inclusive de toda essa bagunça política que está acontecendo, eu não tenho visto que esses objetivos, eles têm sido geralmente dos presidentes. E eu não estou falando agora nem do lado direito, nem do lado esquerdo, se é que vocês estão me entendendo. Eu estou falando dos dois lados. E não estou falando dos últimos 16 ou 20 anos. Estou falando desde que eu me entendo por gente, existem outros agentes de poder que fazem essa definição das coisas que acontecem. Então, muitas vezes, alguns presidentes querem algumas coisas, mas elas simplesmente não acontecem porque eles não conseguem estabelecer relações de poder para poder fazer cumprir. E quando eu estou falando estabelecer relações de poder, eu estou falando nessa aplicação de forças em um determinado contexto para que o desejo dele seja realizado. Então, pode ser que, por exemplo, um diretor de vendas, por exemplo, ele quer um determinado nível de venda para aquele ano, que talvez o proprietário da empresa não gostaria, e aí eu estou falando, o proprietário da empresa não gostaria, pode ser tanto a mais quanto a menos. Né? Então, vamos supor que o proprietário queira aí uma venda de 240 mil unidades de um produto em um ano. Mas o diretor de vendas, por alguma questão pessoal dele, por algum desejo dele, quer 360. Então, pode acontecer do objetivo da empresa, então, vai tendo os ajustes e tal, e fecha em 320 como meta, como objetivo para aquele ano. Vocês podem perceber que tem um alinhamento muito mais forte com o diretor de vendas da empresa do que com o proprietário, por exemplo. Cada um vai ter o seu argumento e a sua justificativa específica para esse nível final, que isso vai realizar um desejo de uma determinada maneira. E como que vai ser negociado, como que vai ser definido esse objetivo final? Aí vai ter uma aplicação de força do proprietário falando, olha, é assim, assim, assado que eu quero, e assim, assim, assado. E aí ele tem, por exemplo, o dispositivo direito de propriedades em mão para jogar na relação, mas o diretor de vendas quer outra coisa, e ele vai usar lá seus argumentos, os seus dispositivos e a sua aplicação de força. E se o objetivo for mais definido próximo de 360 do que de 240, se fechar, por exemplo, a 320, vai significar, então, que o diretor de vendas ele foi o agente de poder que definiu a realidade final da empresa. E essa realidade ela é representada, ela é traduzida por esse objetivo de 320 mil vendas de produtos. Eu estou usando um exemplo bem abstrato, um pouco genérico, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona essas negociações e essas relações. Tá? E aí, uma vez definido, então, esse objetivo, ele vai se transformando em várias... Ele vai sendo retraduzido em vários aspectos. Ele vai ter um aspecto geral, né, que não vai falar em termos de número especificamente, embora essa quantificação
do que vai acontecer seja muito importante, né? Por quê? Porque essa quantificação, ela vai organizar e ela vai colocar uma referência para a área produtiva, e isso vai transformar numa referência para a área financeira, isso vai se tornar em outra referência para a área de marketing, porque todo mundo vai ter que se organizar para poder cumprir isso que foi estabelecido como sendo a realidade, o objetivo da empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma média de vendas de 240 mil e o proprietário da empresa vira e fala assim, não, gente, olha, 2022 nós estamos com um momento de recessão, não estou querendo fazer agora grande aporte de capital na empresa, estou com medo de alavancar as vendas, de fazer um planejamento de alavancagem de vendas, não dá certo, e a gente ter um aumento de custo fixo por causa disso, e pode complicar a nossa finanças. Então, para mim, está bom 240 mil. Mas o diretor de vendas tá na cabeça dele que quer essas 360, e ele, não, peraí, nós temos capacidade produtiva ociosa, dá para a gente, pegar um pouco do processo produtivo e aproveitar a capacidade ociosa e ir criando a argumentação e convencer, então, falar assim, então tá, vamos fechar então em 300, 320, que tá bom então. E aí, essas aplicações de força, essa argumentação, né, essas coisas que vão sendo colocadas na mesa, que são as aplicações de força das relações de poder. Bom, então aí, se a gente tem então uma média de 240 mil e bater o martelo em 300, para facilitar o cálculo, o que acontece? Aí, o último ano aconteceu com base naqueles 240. Só que agora eu estou aumentando um monte de coisa. Eu tenho 60 mil unidades a mais para produzir no ano. Isso significa, então, 5 mil unidades a mais por mês. Isso vai ser repassado para dentro de cada área e cada área precisa absorver isso. Então, um diretor de marketing, por exemplo, ele já sabe que ele precisa de uma campanha de marketing, não é para vender mais 20 mil unidades por mês, é para vender 25. O diretor de produção já sabe que, então, ele precisa produzir 25 mil unidades mês. E aí ele vai ter que ver o que ele tem de capacidade produtiva para isso, o que vai precisar contratar, o que não vai, se vai precisar fazer algum tipo de treinamento. E vocês podem perceber que isso já é um pouco do organizar, né? Já é um processo de organização daquilo que foi definido no planejamento. Vocês verem como que uma coisa ela está alinhada com a outra. E aí, isso vai para finanças, né? O diretor de finanças vai ter que ver qual o impacto que isso vai ter, por exemplo, no fluxo de caixa da empresa, por causa das formas de pagamento, por causa do tempo do ciclo do produto, por causa do tempo de ciclo financeiro de recebimento do produto. Então, aí vão entrando várias questões, inclusive vai chegar na área de recursos humanos, que vai ter que ver o recrutamento e seleção para poder atender isso, se vai precisar, se não vai. E vai chegar até na questão da limpeza, né? Da faxina da empresa, porque um aumento de capacidade produtiva vai sujar mais, então vai precisar ver até essas questões de faxina. Pra vocês verem como que a coisa é complexa e impacta toda a empresa. Tá? Claro que, se vocês pegarem pequenas e médias empresas, isso não é bem definido, né? Geralmente é um apaga-incêndio. A coisa vai acontecendo e vai fluindo, e vai acontecendo e vai fluindo, e acaba virando muito um processo no dia a dia, e no final do ano é que olha para trás, quando consegue olhar para trás e fala assim, opa, deu isso. Então, assim, é claro que a administração é um processo do dia a dia, né? Esse processo de ação, é o que acontece no dia a dia, de ir intervindo, de ir entendendo o que está acontecendo, mas não pode ser simplesmente algo fluido. Não pode ser simplesmente fluido no sentido assim, um barco à deriva, eu quero dizer. Né? É fluido o processo, mas eu estou querendo usar como se fosse, eu estou querendo o entendimento de um barco à deriva. Né? Uma onda sacode para cá, vai para lá, e por aí vai, até uma hora que ancora numa praia. Não é bem dessa maneira. Né? É um processo de definir aonde se quer chegar e ir tocando o barco naquela direção. E ir fazendo os ajustes para tentar ao máximo alcançar aquela direção desejada onde a gente quer chegar. Tá? E aí, então, chega, por exemplo, num setor de produção, 25, um objetivo específico de 25 mil unidades mês.
E isso vai ser redistribuído em termos de metas, né, em termos de atividades e em termos de alocação das pessoas e da tecnologia, do processo produtivo para executar isso tudo. Então, esse objetivo geral, ele vai sendo segmentado em objetivos específicos e quando cai em cada área, ele vai se transformando em metas, né, em objetivos menores, em metas, em atividades que devem ser cumpridas, em funções que devem ser executadas. Então, é um processo de redistribuição da verdade, né? Só que dessa vez ela é adaptada e ajustada ao contexto de cada área da administração. Então, tem uma verdade geral, genérica, e ela vai sendo contextualizada dentro de cada segmento vertical da hierarquia da empresa. Então, é um nível de verdade no ponto da gestão, que vai se transformando em outros níveis de verdade até chegar no chão de fábrica da empresa. Organização é o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização. É também o processo de distribuir os recursos disponíveis segundo algum critério. Bom, definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização significa o quê? E o processo de distribuir recursos disponíveis, que recursos são esses, quais critérios vão ser adotados, né? Que critérios são esses, como é que é isso? Só que aqui tem algo que é importante para vocês observarem enquanto administradores, tá? Eu conheço pouquíssimas empresas que têm um manual de cargos, de funções, cargos e tarefas. E eu acho que eu não, talvez seja até interessante mesmo formalizar cada função, cada tarefa. Às vezes, isso dá uma trabalheira sem tamanho, mas eu acho que é algo muito importante. Então, esse organizar, ele traz uma coisa que é importante para nós, que é essa definição de cada função, de cada cargo e de cada tarefa. É muito comum chegar em empresa e ter duplicidade de função, duas pessoas executando a mesma coisa. Às vezes, duas pessoas de setores diferentes executando a mesma coisa. Então, assim, vocês, enquanto administradores, seja do próprio negócio, seja um administrador profissional, eu acho que algo que vocês precisam cuidar na organização que vocês estiverem gerindo é em relação às funções. Isso tem dado muito problema. E aí, gente, duas pessoas executando a mesma função significa o dobro de custo para fazer a mesma coisa. Sem contar o tanto de conflito que dá na execução de tarefas por pessoas diferentes. Dá muito problema. E é muito comum, no final das contas, as várias pessoas envolvidas em fazer a mesma tarefa, largar para o outro, e um larga para o outro, um larga para o outro, um larga para o outro. O último larga para alguém que já largou e ninguém faz. E aí a tarefa fica descoberta, e na hora que você vai lá ver o problema, não consegue achar um responsável, porque todo mundo é responsável e ninguém é responsável. Tá? Então, essa parte do organizar a empresa, de definir o que vai ser cada processo, né? O que vai ser, quais são as funções que estão envolvidas em cada processo, quais são os cargos em cada processo, quais são as tarefas de cada cargo, é muito importante. Tá? É muito importante. Isso auxilia também na questão da rotatividade da empresa. Por quê? Porque quando vai fazendo as trocas, a pessoa que chega, às vezes ela passa por um treinamento, mas ela passa por treinamentos extremamente genéricos, que não vai explicar para ela o que é a função que ela faz. Então, acaba ficando ou atividades e processos descobertos, e aí começa a criar uma falha no processo produtivo da empresa, ou então a pessoa não foi treinada para executar especificamente aquilo que precisa ser feito. E aí ela vai demorar um tempo muito grande até adquirir aqueles aprendizados da empresa, de como fazer, e isso, além de atrapalhar o processo produtivo, acaba virando um, um,
uma dependência que a empresa fica em relação à pessoa. Tem dois exemplos, assim, muito, exemplos clássicos, né? Tem um maquinário de uma empresa, de uma planta da Gerdau, em João Molevade, que tem um maquinário lá que só tem uma pessoa que sabe operar aquela máquina. E aí, como os processos eles não estão bem definidos, né, não está bem organizado a questão da operação dessa máquina, como só essa pessoa tem o conhecimento, o salário dela é altíssimo, porque só ela sabe fazer a operação dessa máquina e essa máquina não pode parar. Um outro exemplo que a gente tem são os manobristas de navio em portos no Brasil. Inclusive, hoje é por concurso público, e o concurso, o salário mínimo, o salário inicial é R$ 120 mil. Ou é R$ 80 mil e pode chegar a 120, eu acho, ou é 120 e pode chegar a 160. É alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa ela começa a virar um especialista no porto e ela sabe o local onde os navios podem passar. E como tem cada navio vem com um valor financeiro muito grande dentro, eles não podem se dar o luxo de acontecer algum acidente com o navio no porto. Vai parar o porto, vai ter um prejuízo muito grande com o navio, que vai ser de responsabilidade do manobrista, e ainda vai parar o porto e ficar um monte de coisa parada. Então, isso são exemplos. Um terceiro exemplo de pequenas empresas são os restaurantes. Eu não sei se vocês já observaram que, geralmente, os restaurantes são dependentes das cozinheiras. E aí, se uma cozinheira resolve sair ou pedir um aumento de salário, alguma coisa assim, os proprietários acabam ficando sem saber o que fazer, porque até conseguir outra cozinheira. E como eles muitas vezes não sabem para a cozinha e fazer os temperos e mostrar o que eles querem em termos de tempero, muitas vezes não pode se dar o luxo de uma cozinheira pedir para sair, porque vai causar uma desorganização muito grande no tempero da comida, e isso pode custar uma perda muito significativa de clientes. Então, é muito importante que vocês observem essa questão das funções e dos cargos da empresa, como que vai ser organizado o processo, quem faz o quê e como é feito. É muito importante ter isso. Para estruturar isso, demora tempo, demora um gasto, mas é algo que vai evitar muito problema para frente. E aí, quando tem que fazer a troca de uma pessoa, que vai colocar uma pessoa num determinado cargo específico, o que ela precisa fazer já está definido. Junto com isso, fica mais fácil de fazer os treinamentos específicos. Então, vai economizar um tempo muito grande de adaptação da pessoa com aquele cargo específico. Tá? Então, é muito importante isso. A direção, eles vão chamar de execução, né? É o processo de realizar atividades e utilizar recursos para atingir os objetivos. Eu confesso que isso aqui, para mim, não fala nada com nada, né? O processo de realizar atividades. O que é um processo de realizar atividades? É executar as atividades e utilizar o recurso. O que é utilizar o recurso? Então, o que isso quer dizer, né? Que é o processo de direção, que é acionar os recursos que realizam as atividades e objetivos. Eu confesso para vocês que eu não consigo explicar esse processo. Acionar os recursos que realizam as atividades, então o quê? Acionar as pessoas, o recurso humano que ele está falando. Eu vejo a direção ou dirigir como sendo o processo de fazer as pessoas cumprirem a função que elas precisam cumprir. E aí, isso é um grande desafio para a administração. Tá? Aí vai entrar as teorias de liderança, vai entrar as teorias de motivação, vai entrar as teorias behavioristas da psicologia para falar que as pessoas têm que funcionam a partir de estímulo e resposta. Aí entra uma série de coisas, né? Então, eu preciso dar bônus, então eu vou fazer uma remuneração extra para a pessoa cumprir o objetivo. Aí tem gente que fala que não é isso que funciona.
tem que ser uma empresa que dá boas condições de trabalho. Isso aqui é uma grande discussão. Tá? Mas, no final das contas, para mim, o que está por detrás disso? É exatamente a capacidade de produzir relações, produzir a verdade, né? Que são as relações de poder. E aí, gente, essa produção das relações de poder pode ir. Porque quando eu falo produzir relações de poder, às vezes vocês podem ficar na cabeça que é uma pessoa que calcula, é maquineísta, calcula tudo que vai acontecer, como se fosse uma pessoa que manipula as pessoas. Eu não estou falando disso. E eu tenho um exemplo muito bacana para citar. Eu não sei se vocês vão lembrar daquele artigo do jogo de truco que a gente vê na sociologia, agora eu tenho trazido ele na psicologia também. Aquele artigo fala de um jogador que ele estava numa área da empresa há 4 anos, e era uma área que tinha uma rotatividade de 6 meses. Ou seja, a cada 6 meses trocava todo mundo. E aquele cara continuava. E aquele cara continuava por causa do jogo de truco que acontecia na hora do almoço. Então, o jogo de truco acabou sendo um dispositivo de poder para que ele realizasse desejos pessoais dele. Então, vocês podem observar que foi algo que foi ao mero acaso. O jogo de truco não foi produzido pela diretoria executiva ou pelo gerente de gestão de pessoas ou por um CEO, pelo proprietário da empresa que falou assim, não, nós vamos colocar um jogo de truco aqui porque vai ser um dispositivo de poder e vai manter as pessoas em áreas que têm rotatividade alta. Não, não foi isso. Os próprios funcionários se juntaram e aí começaram a jogar truco na hora do almoço, aí juntou um diretor com eles, aí o diretor começou a dar o baralho que a empresa comprava e por aí foi. Então, as relações de poder, elas não estão para um cálculo estratégico de causa e efeito maquineísta, onde se calcula o que vai acontecer e se define o que vai acontecer. Claro que vai ter sempre uma intencionalidade, tá? E aí, diante dessa intencionalidade, que essa intenção, ela é uma consequência de um desejo que a pessoa tem, e aí a pessoa vai começar a fazer uma implicação de forças no ambiente para tentar fazer o ambiente cumprir aquele desejo dele, ok? Só que, muitas vezes, aquilo que a gente fica calculando não funciona. E aí, coisas ao mero acaso... Só um minuto. E aí, coisas ao mero acaso acaba funcionando como dispositivo de poder e como produtor de realidade. E isso não está em uma alçada lógica, né, racional, dentro de uma lógica racional de causa e efeito de um grupo de pessoas ou de uma pessoa específica. Então, a direção, o dirigir, para mim, é muito isso, é essa produção da realidade da empresa. Como que eu vou fazer a pessoa cumprir aquela função dela, aquele cargo dela, sem que ela queira sair da empresa, vamos colocar assim, né? De uma maneira, vou mudar. Como fazer uma empresa produzir, como fazer uma pessoa executar a função dela, que foi definida, e essa função, ela, no final das contas, se cada um cumprir a sua função e as metas que estão dentro de cada função, esse objetivo geral da empresa vai ser cumprido. Então, como fazer as pessoas cumprir essa função no mínimo de satisfação? Então, as pessoas só vão cumprir essa função se elas estiverem minimamente satisfeitas. E, para mim, o grau máximo de satisfação dentro de uma empresa é quando se fala aquele velho clichê de vestir a camisa da empresa. Tá? Eu me recordo, eu cresci em Ipatinga, né, que é uma cidade que toda a vida teve uma presença muito forte da Uzi Minas, em uma época que a Uzi Minas chegou a ser a segunda maior siderúrgica do mundo, e era muito comum, assim, as pessoas, às vezes, ir no banco para resolver alguma coisa com o gerente, colocar o uniforme da Uzi Minas para poder ir e mostrar que trabalha na empresa. Às vezes, nas baladinhas, tinham pessoas que iam de uniforme para poder mostrar que trabalha na empresa. Então, isso é um exemplo do vestir a camisa. Isso é um exemplo de pessoas que possuem um grau
significativamente alto de satisfação de trabalhar nessa empresa. E aí, por exemplo, essa questão que eu estou citando do banco, né, de conversar com o gerente ou de ir numa balada, tem aí por detrás uma realização de desejo. Não é necessariamente uma realização financeira, mas aí, nesse caso, uma realização de status. Claro, tem uma realização financeira mínima, claro, mas aí, por exemplo, tem uma questão de status por detrás disso. Então, essa direção é ir criando esse contexto e essas condições para que as pessoas executem as funções que ela tem que executar, para que elas façam uma concepção do cargo delas para cumprir o que precisa ser cumprido e num grau, pelo menos, mínimo de satisfação. Então, as pessoas vão trabalhar de alguma maneira acreditando que elas estão satisfeitas. Se elas estão satisfeitas ou não, aí é outra história, né? Eu gosto de discutir isso, mas eu acho que não é o ponto nosso aqui. Mas aí é um ponto de discussão, né, para disciplinas voltadas para a psicologia. Mas o que interessa aqui é que as pessoas acreditem que elas estão satisfeitas. Por isso que eu não quero usar o termo feliz, porque essa satisfação aí ela é bem dúbia, né? Ela é bem ambígua. O controle é o processo de assegurar a realização dos objetivos e de identificar a necessidade de modificá-los. Aqui, então, está falando de um controle muito absoluto, né? Que é uma espécie de garantia de que tudo vai acontecer conforme planejado. Bom, eu, particularmente, vocês já sabem disso, eu não acredito nesse tipo de controle. Tá? Não acredito. Eu não acredito que exista um controle absoluto que garanta as coisas e que vai tudo acontecer conforme foi o planejado. Porque eu acho que tem outras forças atuando sobre a nossa realidade e que a gente está numa vivência mais dessas forças do que da força do próprio homem. Então, geralmente essas forças não estão alinhadas com o que o homem, ou melhor, o homem não está alinhado com essas forças, então, muitas vezes o que o homem determina é diferente do que essas forças, uma sabedoria superior, determinam, então não sai dentro do esperado. Então, como que eu enxergo essa questão do controle, como que a gente pode trazer essa questão do controle para esse entendimento da gestão? O controle, ele fornece parâmetros que dentro das relações de poder a gente vai chamar que são os limites da realidade. Então, tem um limite máximo e tem um limite mínimo. O controle, então, ele serve para criar uma espécie de média. A gente tem um ponto máximo que a gente pode chegar e um ponto mínimo que a gente pode chegar. E o controle está aí dentro. E aí tem uma perspectiva muito interessante que esses são os limites da verdade, né? Se vocês pegarem aquela curva da média da estatística, vocês vão pegar, então, um ponto médio e tem as duas margens. Dali para lá é marginal, né? E da margem para dentro é o normal, né? Então, o controle, ele para mim serve para mostrar, para ter uma referência, um parâmetro da normalidade que as coisas têm que acontecer para poder cumprir o que precisa ser cumprido. Então, Alexandre, se extrapolar o limite máximo não é bom? Do tipo, a empresa então prevê 300 mil unidades para 2022 e aí ela tem uma oportunidade de vender 400 mil unidades. Será que a empresa não teria, então, que vender essas 400 mil unidades? Né? A gente pensando que sempre mais é melhor? Não é. Às vezes, essas 100 mil unidades a mais pode causar a falência da empresa. Por quê? Porque vai depender de como está o processo produtivo, se tem capacidade produtiva para isso, se não tem, vai abrir um outro turno, não vai fazer um investimento financeiro. Então, muitas vezes, extrapolar esse limite máximo não é interessante. Tem casos, eu fiz uma consultoria num restaurante uma vez, que eles estavam no limite da capacidade produtiva
e eles estavam aumentando muito os clientes, tava vindo cada vez mais gente comer, então começou a dar muito problema no processo produtivo, começou a faltar comida, começou a, a, o atendimento a cair, e o pessoal não ser bom, não ser bem atendido. Aí a cozinheira começou a tentar fazer mais comida, mas aí começou a errar tempero, a comida começou a perder o sabor, então começou a criar uma série de problemas no restaurante. Era até um grande restaurante. Então o que acontece? Como eles estavam no limite da capacidade produtiva, a gente pensando assim, pô, então aumentou uma quantidade, aumentou 10%, 15%, na época eu acho que estava aumentando em torno de 20% os clientes. Só que aí, como estava trazendo esse monte de transtorno, a gente foi, então, tentar, e estava no limite da capacidade produtiva, a gente foi tentar fazer uma expansão de capacidade produtiva, né? Aumentar a cozinha, aumentar a cozinheira. Só que, como a gente fez um primeiro planejamento, quando a gente botou na ponta do lápis, a gente começou a perceber que, por causa daquele aumento da capacidade produtiva, para atender cerca de 30 pessoas, 40 pessoas, a refeição, o custo da refeição aumentava demais. E aí, então, vou pegar um exemplo de números aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos supor que eles tinham uma refeição a R$ 10. E aí, geralmente, essa área de restaurante dá em torno de 10, se bem trabalhado, dá 20, 25% de lucro líquido, então vamos pegar 20%. Então, eles estavam trabalhando num custo final de cada refeição de R$ 8. Quando fazia essa ampliação para atender essas 30 pessoas, o custo da comida ia, por exemplo, para R$ 9. Então a margem diminuía. E diminuía muito. E aí, essas 30 pessoas a mais por dia não conseguia pagar o custo adicional que foi feito para poder atender essas 30 pessoas. Então, é por isso que é importante ter uma noção do limite máximo. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que foi a proposta que a gente fez, aí pegamos a economia e falamos assim, para poder regularizar, vão aumentar o preço, porque aumentando o preço vai diminuir a demanda, aí vocês voltam para aquela quantidade de cliente que estava antes, só que com um ticket médio maior, então vocês vão aumentar o faturamento. Ou seja, eles mantiveram a mesma estrutura de custo e ainda aumentaram o preço da comida. E aumentou significativamente o faturamento e voltou a entregar aquela qualidade do produto. Só que agora sendo corrigido por uma questão de preço e não mais para o atendimento da capacidade. Então, o controle, gente, eu vejo muito dentro de uma gestão como sendo esses limites da realidade. E aí são vários limites. Eu tenho um limite de capacidade produtiva, eu tenho um limite de vendas, eu tenho um limite de custo, eu tenho um limite de capacidade de produção de marketing, propaganda. Então, são vários limites. Eu já vi numa empresa uma vez, que eu achei muito interessante, que eles tinham uma venda em um determinado ano lá, se eu não me engano, eles tinham uma previsão de vendas de quase 200 mil no mês de julho. E aí, um camarada chegou e queria fazer uma compra. Aí o mês de julho já tinha corrido, eles estavam dentro da expectativa, então já tinha vendido lá mais da metade do que eles previam. Só que aí, depois dessas vendas, um cara chegou e queria comprar um lote de material deles de em torno de, tipo assim, 120 mil, 130 mil reais no mês de julho. E isso deu uma confusão entre os diretores, e para tomar a decisão se ia fazer a venda ou não, eles se reuniram, e aí passaram 2, 3 dias discutindo muita coisa, e a resposta final deles foi que eles não iam fazer a venda. Que eles poderiam vender para aquele cliente, mas eles teriam que parcelar a entrega dos produtos. E eles tinham um produto em estoque para isso. E aí, se o cliente aceitasse fazer a compra parcelada, eles poderiam entregar em 3 meses. Mas, de uma vez só, eles não iam entregar.
Então, assim, foi um rebuliço na época, porque, né, vocês imaginam, né, era uma venda muito grande, algo que poderia, então, ser muito benéfico para a empresa. Só que aí, depois eu fui conversar com eles para entender o que, que é a decisão que eles tinham tomado, e eles me explicaram o seguinte, eles falaram assim, olha, isso ia causar um transtorno muito grande no nosso processo produtivo. A gente esgotar o estoque. E, e a gente tem clientes aqui que eles são cativos de muitos anos. E a gente não pode correr o risco de um cliente chegar aqui e não ter produto em estoque. Um cara desse, ele vem e faz uma compra uma vez ou outra. E a gente não pode perder aquele cliente que mantém o nosso funcionamento. Porque a gente ia demorar um tempo para poder organizar o estoque de novo, ia causar uma desestrutura com os fornecedores, enfim, aquilo ia causar um desajuste muito grande em termos de organização inteira. Bom, essa decisão foi acertada ou foi errada? Eu não sei. Aí vai depender de cada administrador, vai depender de cada contexto, vai depender da cabeça das pessoas que estão ali tomando decisão. Eles me deram uma explicação que foi bem plausível assim, a explicação que eles me deram foi bem sensata. Agora, eu, enquanto dono da empresa, eu não sei se eu faria a mesma coisa. Talvez eu faria a venda. O que importa nisso tudo, gente, que eu estou querendo dizer para vocês? Que essas decisões, elas não têm fórmula, elas não têm regra. Para chegar numa decisão dessa, precisa de um processo de muita discussão, de muita conversa, de muita comunicação, muito bem justificado, muito bem argumentado, para que a gente possa tomar uma decisão dessa. Então, não tem uma regra para falar para vocês, falar assim, não, vocês não podem extrapolar o limite máximo, vocês não podem extrapolar o limite mínimo, não tem isso, tá? Quando eu falo, então, dos limites da verdade, é porque quando está chegando num determinado ponto da normalidade, que vai passar da margem, vai dar algum tipo de problema. Se a empresa tem condição de contornar esses problemas e de responder esses problemas, ok, tudo bem. Se a empresa não tem condição, aí tem que fazer um levantamento, e aí são perspectivas, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, é uma tomada de decisão baseada em coisas muito difíceis, né? Porque a gente não sabe para que lado que vai, o que vai acontecer. Tá? Então, a tomada de decisão da empresa, esse processo de gestão da empresa, por isso que fala que depende de muita coisa. O que importa é que ele seja muito bem pensado. E aí não é uma cabeça pensando sozinha. São várias cabeças pensando junto, argumentando, discutindo, abrindo propostas. Às vezes, muitas vezes, o planejamento estratégico ele acontece por um processo de brainstorm, né? Coloca uma galera numa sala, ideia, o que vier na cabeça, depois vai discutindo as ideias. Um tempo depois, e aí depois vai racionalizando, vai pensando cada ideia. Tá? Então, o processo de gestão, dentro desses 4 elementos, eles giram em torno disso. Esse discurso que está aí, vocês veem que é um discurso muito vago, né, que é um discurso muito abstrato, eu não gosto desse discurso, vocês estão sabendo disso, mas tem coisas aí dentro que elas são muito importantes para a gente entender. Então, é fundamental entender, mas não aqui eu acho que está num nível muito superficial, e a gente precisa entender essas 4 palavrinhas mágicas de uma maneira mais profunda, porque elas explicam, sim, o processo de gestão que eu estou tentando trazer para vocês. Só que aí está numa profundidade maior e está num âmbito mais empírico dentro da empresa. E para poder trazer esse entendimento, não tem muita teoria, não tem muita fórmula, tem que ficar contando caso para vocês entenderem mais ou menos o que é a ideia do negócio, que é o que eu estou tentando fazer. Bom, vamos lá. Aí fala, né, o mais importante do enfoque funcional proposto pelo Fayol está em separar a tarefa da administração das tarefas operacionais e técnicas. E aí fala, essa distinção é particularmente importante para as pessoas que administram organizações. Então, né, vai separar então a parte operacional, a parte técnica, né, e a parte administrativa.
Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês têm coragem de contar isso para um gestor de pequena empresa? Numa pequena empresa tem jeito de fazer isso? Então, tem que contextualizar esse discurso da administração para onde ele fala, né? Para onde aonde ele está sendo pontuado, né? Eu fico pensando assim, né? O, o, o Kevenato, por exemplo, era professor de qual universidade, né? A gente vê hoje no Brasil as teorias de administração sendo muito construídas por exemplo, professores da FGV. Então, dali sai muita teoria que é muito utilizada no Brasil. Só que aí eu fico pensando, qual é o contexto que essas teorias são construídas, né? Que tipo de aluno que eles têm lá? Eu tenho um amigo que trabalha lá, por exemplo, uma vez ele falou que ele foi fazer uma visita técnica na Embraer. Então, vocês imaginam a gente aqui fazendo uma visita técnica na Embraer, né? E aí que ele estava com um problema lá, porque tinham dois alunos brigando para ver quem ia usar o heliporto da Embraer, porque queria ir no helicóptero do pai. Então, você vê que são teorias que elas estão sendo produzidas numa outra realidade da administração, que é uma realidade muito diferente da nossa. Né? Então, numa realidade de filhos de donos de empresa que tem helicóptero, a gente dá para imaginar o tamanho da empresa lá, tem que separar a administração das tarefas operacionais. Agora, como é que a gente fala isso com um microempreendedor? Né? Fala com ele, ô meu filho, você não pode ficar na parte operacional, não, você tem que administrar, tem que separar as duas coisas. É algo muito complicado, né? É algo muito complexo. Então, essas teorias, elas ainda têm essa limitação do contexto que elas são produzidas. Bom, aí vem falar assim, as pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são administradores ou gerentes. E depois vai falar lá embaixo, né, somos todos administradores, né? E como que fica isso, né? Então, as pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são administradores ou gerentes? Dentro desse conceito todo que a gente tem visto, vocês acham que dá para perceber dessa maneira, né? Que dá para enxergar dessa maneira? Como que é isso, né? E aí começam a fazer já começa a definir um pouco, então, os gerentes, fazem o processo produtivo, o processo administrativo funcionar. E depois os chefes têm autoridade sobre outros funcionários, a equipe de funcionários. A autoridade é um tipo especial de recurso. Então, assim, eu não, como entender que a autoridade é um recurso? E aqui tem uma coisa por detrás, assim, então basta ser chefe que você vai ser autoridade? Como que acontece isso, né? E eu tenho até um exemplo interessante que eu estava numa consultoria numa empresa e a empresa estava já há uns 20 dias sem produzir. Estava com um problema de fornecimento, não estava tendo entrada de matéria-prima, então o pessoal não estava produzindo, o pessoal estava indo para lá trabalhar, ficava todo mundo sentado, jogando dominó, jogando truco. E aí, um dia o salário atrasou e os funcionários resolveram fazer uma greve. E foi uma coisa muito interessante, assim, né? Porque os funcionários fazendo greve de uma empresa que não está produzindo. E estava aquela briga para receber os salários e tudo, e a diretoria falando que não estava vendendo, que não estava recebendo, aquela confusão. Aí os funcionários se juntaram, sentou todo mundo no pátio da fábrica e falou, nós estamos de greve. Então, assim, em termos de produção da empresa, do jeito que a coisa estava sem produzir, não fazia a menor diferença, né? E aí, quando eles fizeram a greve, aquilo simbolicamente pegou os diretores. E eles ficaram preocupados com aquilo, porque não, greve não pode. Porque greve vai acontecer assim, vai acontecer assado, e eles tinham medo do que aquilo ia causar na imagem da empresa. E aí foram negociar
com aquele pessoal que estava fazendo greve. E chamou o chefe da maior parte dos funcionários que estava lá para poder conversar com eles, convencer eles a voltar para o setor de trabalho para poder dar uns dias para poder fazer o pagamento. Quando o chefe chegou lá, o pessoal virou e falou assim, não, com esse cara aí a gente não negocia nada não. Então, né, se o chefe tem autoridade sobre os outros, a autoridade é um recurso, então a autoridade bastaria para poder convencer a galera a voltar. Né? Aí um outro diretor de uma outra área, que tinha aí vocês veem que é um agente de poder, né, que esse chefe ele não conseguiu fazer convencer os funcionários, né, produzir a verdade de volta a trabalhar. Então não era um agente de poder, embora tivesse a autoridade, a hierarquia como dispositivo. E aí um outro diretor sentou, que era um cara que tinha bom trânsito, de um modo geral, na empresa, negociou, conversou, e aí os caras concordaram e voltaram para o posto de trabalho, continuaram sentados sem produzir, que não tinha matéria-prima, mas terminaram a greve. Então vocês verem que não basta ter autoridade, né? Que a autoridade ela é um dispositivo de poder que pode ser usado na relação, mas que vai depender de uma série de coisas. E aí uma outra pessoa que nem tinha esse dispositivo, só um minutinho, que nem tinha esse dispositivo em mãos, ele foi habilidoso o suficiente para produzir a verdade de voltar para o trabalho. Então ele foi um agente de poder. Então não é simples, só é autoridade, ponto final, né? Bom, aí aqui entra aquela velha questão, né? A administração é o quê? É arte, é ciência, é disciplina? O que é administração, né? Que eu não vou nem entrar nisso também, que a administração para nós, então, é produzir relações de poder. Não importa se é arte, não importa se é ciência, não importa. O desempenho dos gerentes depende de suas competências gerenciais, que incluem diversas habilidades gerenciais. Legal, né? O que são competências gerenciais? Como que isso funciona? O que são habilidades gerenciais? Então, para mim, eu colocaria essa frase: o desempenho de um gestor depende de sua capacidade de produzir realidade. Para que ele produza essa realidade, ele precisa, então, satisfazer o mínimo de desejos. Que aí ele vai produzir uma satisfação mínima nas pessoas e, diante dessa satisfação mínima, as pessoas vão assumir aquela realidade que ele quer como sendo delas e cumprir aquela realidade, fazer aquela realidade acontecer, fazer aquela verdade acontecer. E aí entra, né, nesse discurso, uma disciplina. E aqui vem falar, né, somos todos administradores, então eu acho isso um pouco. Para mim, isso reflete a dificuldade que se tem de definir o que é administração. Porque aí, principalmente dentro dessa lógica de uma administração abstrata, tá? O discurso vai ficando tão abstrato, tão genérico, que no final das contas engloba tudo, engloba todo mundo. E aí todo mundo vira administrador. E ali para baixo vai falar um outro negócio que, na hora que eles vão falar aqui, muitas atividades não têm conteúdo administrativo. Se você acha que muitos gerentes fazem, não é administração, não se assuste. Muito do que os gerentes fazem parece não ser tomar decisões de planejamento. Então, assim, pô, no final das contas, então, todo mundo é administrador, mas os gerentes não são administradores, né? O discurso ele vai se perdendo. Ele vai ficando abstrato, genérico, e ele vai se perdendo. Por isso que eu prefiro isso que eu venho trazendo dentro dessa perspectiva de gestão. Porque aí, quando a gente está falando, então, de gestão, eu estou falando, então, da produção de relações de poder para um fim específico dentro de uma organização. Isso é o papel do gestor. Então, para ser um gestor, tem que estar dentro de uma organização específica, aí uma instituição formalizada, né? Quando eu falo formalizada, eu não estou falando que ela precisa ser formalizada legalmente, né, em termos processuais, de trâmite legal, mas que tem ali um grupo disponível para um fim específico, de produção de alguma coisa. Por quê?
Todos podem ser agentes de poder e nós estamos o tempo inteiro em relações de poder. Inteiro. O que está acontecendo aqui agora nessa aula, nesse momento, são relações de poder. Que são aplicações de força que eu vou fazendo, que vocês vão fazendo, que aqui a gente está discutindo uma verdade, né? E está produzindo uma verdade. Então, se está produzindo uma verdade, nós estamos falando de relações de poder. Tá? Só que aqui, então, não tem um gestor, eu não estou gerindo nada. Porque aí eu localizo a gestão dentro desse processo produtivo. Com fins lucrativos ou não. Tá? Mas que tem um processo produtivo, seja de bem ou seja de serviço, mas tem um processo produtivo de alguma coisa para chegar em algum lugar. Tá? Então, aí a gente consegue localizar o gestor. Aí o gestor pode ser o presidente de uma empresa, pode ser um gerente, pode ser um subgerente, pode ser um supervisor, pode ser um encarregado. Tá? Então, que aí eu vou localizando segmentos específicos dentro da organização. Porque aí eu tenho segmentos, eu vou colocar assim, eu tenho suborganizações, né, de pessoas com fins específicos, né, porque cada área da empresa é como se fosse um sistema em si, dentro de um sistema maior que é a empresa, e a empresa dentro de um sistema mercadológico, né? Então, cada subsistema dentro desse sistema empresa, organização, é como se fosse uma organização em si, que vai funcionando em interação com aqueles outros sistemas, né, com aquelas outras áreas, com aquelas outras funções, para criar o todo da organização. Então, se eu tenho, por exemplo, uma área de finanças segmentada em finanças de investimento, finanças de financiamento, contabilidade, vamos supor. Então, cada uma dessas áreas são organizações, micro-organizações, suborganizações dentro dessa perspectiva da organização geral. Então, cada uma dessas áreas ali tem realidades específicas e agentes específicos se interrelacionando, aplicando forças para poder produzir a realidade desse segmento. E aí essa realidade ela é um fragmento da realidade da empresa. Então a empresa é como se fosse um fractal, né? É aquele desenho maior constituído dos vários pequenos desenhos ali dentro. E todos funcionando dentro de uma lógica que esse desenho maior, ele é um conjunto da somatória daqueles vários pequenos desenhos, mas ao mesmo tempo ele não é o simples somatório, ele é algo mais. Bom, continuando aqui. Aí vem, né? Atividades gerentes, tomar decisões, resolver o problema, processar informação, representar a empresa, e por aí vai, né? Aqui a gente pode. Eu confesso para vocês uma coisa, esse discurso me cansa, assim, né? A teoria, a TGA, ela é muito construída por esses tópicos, assim, que são tópicos muito rasos e que tenta descrever algo muito complexo através desses tópicos rasos, assim, com escritas que não tem muito conteúdo. Então, assim, é um discurso para mim que é difícil, é chato de ler, difícil de entender. Então, é algo para mim que é bem chato. Aí, ó, os papéis interpessoais, né, aquele discurso do herói, né? Então, o administrador é uma figura de proa, é um líder, aí vai entrar o discurso da liderança, é o que faz a ligação, é monitor, e por aí vai. Bom, eu acho que não carece muito de ficar, né, pegando essas questões, né, porque a gente vai cair sempre, é redundante, né, é muito redundante, é a mesma coisa sendo dita de novo, às vezes com as palavras um pouco diferentes, mas a ideia é a mesma, um discurso sempre abstrato, um discurso sempre genérico, que complica, assim, não é legal. Aqui tem um desenho que eu acho assim, gente, tem algo aqui que é importante, sabe? Eu não estou descartando completamente, não. Eu acho que a gente tem que ver os limites, mas
ver o que é importante. E para alunos de administração, que ainda tem pouco contato com a área, né, com a prática da administração, é importante entender essas nomenclaturas, né, dos executivos, dos gerentes, dos supervisores, dos encarregados, para poder ir tendo uma imagem do que é a hierarquia da empresa na cabeça. E eu acho que é muito importante vocês entenderem a hierarquia nessa lógica fractal, lembrando que para poder cumprir aquilo que é determinado como objetivo geral lá em cima, é preciso, lá no último nível da organização, que cumpram as metas, que cumpram as atividades. Que se as atividades falharem lá embaixo, aquilo lá em cima não vai ser cumprido. Então tem muito esse discurso da administração que é de cima para baixo, né, a pirâmide organizacional, então que a coisa é muito de cima para baixo, mas não é muito de cima para baixo, é talvez mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Porque se essa galera lá embaixo resolver não fazer, aquilo lá em cima não vai ser cumprido. Vocês imaginam aí uma Fiat, ou não sei quantos funcionários deve estar hoje, em torno de 3.000 funcionários, nessa planta aqui de Betim? Não sei, estou dando um chute, tá? Não sei. Mas vamos supor que tem 3.000 funcionários. E aí vocês pegam um determinado setor lá, por exemplo, vamos pegar um setor de pintura. E o setor de montagem. Vamos pegar o setor de montagem, vamos supor que o setor de montagem tem aí 400 funcionários. Cada um tendo que cumprir sua meta, né? Montagem de porta, montagem de chassi, montagem de eixo, montagem de motor, montagem de painel. Então, cada um dentro da sua tarefa, né? Cada um dentro do seu fractal, né? Cada um dentro da sua micro-organização ali, né? E aí vamos supor, então, que eles resolvem fazer o seguinte: nós vamos todo mundo parar hoje e exigir aumento de salário. O que vocês acham que a Fiat vai fazer? Vocês acham que a Fiat tem condição de demitir os 400 funcionários e contratar outros 400 para colocar no lugar? Imagina o know-how, a sabedoria em termos de processo produtivo que está nesses 400 funcionários. O tempo que vai ser gasto para fazer a demissão, vai ter que cumprir os 30 dias de aviso prévio, aí vai ter que fazer a demissão, vai ter que fazer um recrutamento de 400 funcionários, fazer uma seleção, um processo seletivo de 400 funcionários. Quanto tempo que isso vai demorar? Os caras vão ter que entrar na empresa, passar por um treinamento, para depois começar a entender o processo produtivo, para daí começar a produzir. E vocês acham que vai demorar quanto tempo para esse grupo de 400 funcionários novos chegar no nível dos 400 antigos? Vocês conseguem ter uma noção do tamanho do prejuízo que seria para a Fiat isso? Vocês acham que ela dá conta de bancar isso? Então, para vocês perceberem que, embora o discurso da administração seja muito de cima para baixo, ele também, eu acho que a parte mais importante é que ele é de baixo para cima. Sem essa galera da base da pirâmide hierárquica, não vai ter produção. Se não tiver produção, não vai alcançar os objetivos que foi colocado lá em cima. Ninguém lá em cima vai chegar onde precisa, onde precisa não, onde deseja, né? Não é à toa que é a base da pirâmide. O que é a base de qualquer coisa? É aquilo que sustenta. Então, o que eu acho interessante é que o pessoal olha para a pirâmide organizacional, para a hierarquia, e não consegue entender que é a base, é aquilo que dá sustentação, é aquilo que dá de pé, que mantém a pirâmide de pé. Se tirar a base, fica sem base, desestrutura tudo, desmorona tudo. Quem aqui já brincou, né, de fazer aquelas piramidezinhas e ir tirando uns bloquinhos até a pirâmide cair? É isso que acontece. Mas o discurso ele é todo moldado com essa questão de cima para baixo, né? E aí eu acho interessante isso porque o Foucault vai falar isso nas relações de poder, que é de baixo para cima, e não é de cima para baixo. Bom, então eu acho que é mais isso, né?
para a gente concluir esse olhar sobre esse discurso tradicional da administração, né? A gente começar a ver com outro olhar, e aqui eu fui dando muitas pinceladas sobre o processo de gestão, né? Fazendo essa diferenciação entre gestão e administração. Então, o que eu quero trazer um pouco nesse primeiro momento da disciplina é isso, a gente abrir esse olhar, né? Primeiro, ter conhecimento desse discurso da administração é importante, somos, né? Vocês são alunos de administração, né? Nós estamos na administração, então a gente precisa entender esse discurso científico que é hegemônico, que é tradicional, que é clássico, para daí a gente ir vendo esses limites, né? Essas arestas, esses outros cenários, essas outras possibilidades. Tá? Então, o que eu queria trazer nesse primeiro momento é isso, para a gente abrir, então, uma outra perspectiva e construindo um outro conceito que eu vou chamar aqui de gestão. Tá? Alguma dúvida, alguma questão em relação a isso que a gente tem visto, algum comentário? Sim, não, tranquilo, como é que tá aí? Sim, Betânia? Alexandre, você acha que essa questão dessa receita de bolo que esses autores tradicionais trazem, ela valoriza ou desvaloriza o papel do administrador? Eu não diria nem que valoriza ou desvaloriza, sabe? Eu diria que não define. Eu acho que é um discurso que está muito longe do que é a realidade da administração. Eu acho que, para entender a administração, a gente precisa pegar esse recurso e tirar leite de pedra. E aí aprofundar aí de uma maneira muito mais profunda para entender profundamente o que está sendo dito. Só que aí não é entender o que está sendo dito porque não está sendo dito, né? Está sendo dito de uma maneira muito abstrata, né? E aí a gente tem que entrar nesses conceitos e ver um pouco, é, é, pegar um pouco a experiência e a prática com as organizações para tentar retraduzir dentro disso que está sendo dito. Então, eu acho assim que há uma simplificação muito grande do que é a administração. E é um nível de simplificação que atinge um nível de abstração que torna a administração intangível. E a gente ainda tem que considerar que são teorias que que elas são produzidas dentro de um contexto que vai se referir, pelo menos dentro da nossa realidade brasileira, a cerca de, sei lá, 10% da realidade das empresas. Primeiro que é um conceito norte-americano, né? Produzido dentro do contexto norte-americano, que é diferente do nosso contexto. Esse já é o primeiro ponto. E a literatura norte-americana gosta muito dessas receitas de bolo, né? Essas coisas prontas e genéricas, né? Então, isso já é uma teoria contextualizada dentro de uma cultura específica, que é diferente da nossa. Uma outra questão é que, às vezes, muitos acadêmicos, eles não passaram pela experiência empírica nas organizações. Então, eles ficam produzindo teoria a partir de teoria. Isso traz um outro viés bastante complexo para entendimento. E aí, então, tem que se adquirir esse nível de abstração, porque não tem um respaldo pragmático. Isso é muito comum acontecer. Né? E eu acho que um outro dificultador disso tudo, gente, é que vocês colocar a administração em palavras é algo muito complicado. Muito complicado. Eu vou usar uma metáfora assim, quem é pai e quem é mãe vai entender. Já tentaram explicar o que é a maternidade ou a paternidade? Já tentou, Betânia? Já não Conseguiu? dá. Não Não, tem nem como perto. falar o que é o sentimento que tem por aquela criaturinha. Qualquer coisa que você tentar explicar e que você colocar em palavras, não vai alcançar o que é, né? E aí a administração é algo tão complexo que passa por isso.
E aí a galera, mas tem que ter uma teoria. Então a galera fica assim, né, tentando chegar a um nível máximo de abstração para abordar um monte de coisa para ver se fala de tudo, né? Mas não tem jeito, né? Então a teoria da administração ela é produzida dentro dessas questões. É algo muito difícil de colocar em palavras, porque cada empresa é uma empresa, é como se fosse sentimentos, né? Como é que a gente vai descrever os sentimentos? Como é que vai descrever uma empresa? Vocês imaginam quantas teses quantas páginas que dariam para descrever uma única empresa? Na minha tese de doutorado, por exemplo, minha tese tem quase 400 páginas e fala de uma empresa que não é uma grande empresa, e eu vou falar com vocês que eu não descrevi nem a ponta do iceberg. Então é algo que não tem jeito de colocar no papel. E junto disso, ainda tem essa necessidade de escrever algo que aborda o máximo de empresas possível. Isso dificulta muitas coisas, né? Então tem que escrever poucas linhas, bem genérico, para ver se cola em todo mundo. Mas não tem jeito. Então, assim, eu não sei nem se enfraquece ou nem se reforça. Eu acho que não explica, não define. E para mim, essa disciplina é para isso. Então, para a gente entender um pouco mais profundamente a gestão, né, ou a administração, do jeito que vocês quiserem chamar. Mas aí eu acho que se a gente adaptar as relações de poder ao contexto da administração, a gente pega uma base comum. Só que aí é um âmbito de filosofia, né? As relações de poder estão num âmbito de filosofia. Então é como se fosse uma filosofia da gestão. Mas é como se fosse uma filosofia da base comum. O que é isso? O que é essa filosofia? A produção de realidade. Beleza. Aí entra o problema, né? Cada empresa é uma realidade diferente, que é uma realidade geral, que é segmentada em várias outras realidades, até chegar na realidade individual de cada carro. Aí, para poder fazer essas variações e essa especificação, aí a gente se perde de novo, não tem jeito. Mas, se a gente entender a gestão enquanto produção de relações de poder, e a gente entender como funciona relações de poder, a gente vai chegar no entendimento de como fazer gestão. Esse aqui que é o ponto para mim. Aí a gente vai aprender a gerir. Só que isso por si só vai ensinar a gerir qualquer empresa? Mais ou menos. Vai dar uma base de entendimento do que a gente precisa fazer. Só que aí, ao chegar numa empresa, vai ter que entender o contexto da empresa e adaptar esse entendimento de produção de relação de poder para dentro daquele contexto. Só que essa análise, eu acho que ela facilita o entendimento da administração, da gestão, porque a gente chega numa empresa entendendo que são relações de poder que estão sendo negociadas, que estão acontecendo. E aí a gente já então começa a mapear os jogos de poder, os dispositivos de poder, as aplicações de força. E aí, quando a gente consegue mapear isso, a gente tem uma consciência maior do que está acontecendo. Essa consciência maior nos dá vantagem para fazer contornos e para modificar as forças, para, no final das contas, colocar a nossa verdade como sendo a verdade da organização. Então, assim, eu estou longe, eu não quero dar para vocês, no momento nenhum passa na minha cabeça dar para vocês uma fórmula mágica. Eu não tenho uma receita para dar. Mas se vocês conseguirem chegar nesse entendimento de relações de poder, como que funciona, como que se estrutura, isso vai dar uma vantagem para vocês na hora que vocês tiverem que produzir uma verdade dentro de uma organização que vocês estiverem trabalhando. E claro, para a vida pessoal também, né? Dentro de qualquer relação que vocês tiverem, está sendo produzido relações de poder ali dentro, vocês vão ter vantagem, porque essa não é uma vantagem no sentido de tirar vantagem, é uma vantagem de consciência, né? A consciência nos faz expandir, nos faz ir para frente. Então, é num sentido de tomada de consciência. Vocês vão estar mais conscientes do que está acontecendo, de como funciona aquilo tudo que está acontecendo. Só que aí vocês vão ter que pegar e entender o contexto e o que está ali dentro. Tá bom? Algo mais?
Não? Ok? Então tá, beleza. Então, boa noite para vocês fiquem com Deus. Até semana que vem, né? Boa semana para vocês, viu, gente? Até mais.